Boa tarde a todos. Hoje irei expressar a vocês um resumo do artigo chamado Aspectos Lógicos do Imperativo Categórico. Me chamo Jean Marcelo de Santos Faraó, sou estudante de mestrado pela Universidade Federal da Bahia, cujo orientador é Jarle Oliveira Silva Salviano. Então, vou traçar em menos de 5 minutos do que se trata o artigo em si, referente à minha pesquisa. A questão é: o imperativo categórico pode ser expresso como um conceito, um juízo e uma proposição. Em sua lógica, Kant descreve cada um desses termos e traça a eles aspectos. Então esse é o nosso objetivo, verificar o que é cada um desses termos na lógica de Kant, especificamente na lógica de Yashi, e traduzir como se comportaria o imperativo categórico. Definição de conceito. Todos os conhecimentos, quer dizer, todas as representações relacionadas a um objeto são ou intuições ou conceitos. A intuição é uma representação singular e o conceito é uma representação universal. Ou seja, o conceito é um tipo de representação, ou seja, é um tipo de conteúdo mental em que expressa-se o que é comum a diversas coisas dentro de um conjunto. Os conceitos, segundo Kant, segundo sua natureza, eles podem ser puros ou eles podem ser empíricos. Puros porque surgem simplesmente do entendimento, e empíricos cuja origem e fundamento tem na experiência. Eles podem ser também dados ou factícios. Dados é que eles são resultantes das articulações em si das faculdades ativas. Eles podem ser também a priori ou a posteriori, e factícios, serão aqueles que serão criados, cujo ponto de fundamentação seria a imaginação ou memória. Então, os conceitos em geral são dados e factícios. Os dados são a priori e a posteriori. Os a priori são puros, a posteriori empíricos. Os factícios em si são empíricos. Imperativo categórico é um conceito dado, a priori e puro. Definição de juízo. O juízo é a representação da unidade da consciência de diferentes representações, ou a representação das mesmas à medida em que constitui um conceito. Os juízos, segundo Kant, podem ser, segundo sua forma, de 4 maneiras diferentes ou 4 categorias diferentes. Segundo a quantidade, eles podem ser singulares, particulares ou universais. Segundo a qualidade, eles podem ser afirmativos, negativos ou infinitos. Pela modalidade, eles podem ser assertóricos, apodídicos ou problemáticos. Pela relação, eles podem ser categóricos, hipotéticos ou disjuntivos. Segundo Kant, expressando essas características, o imperativo categórico seria então o juízo universal, afirmativo, categórico e apodídico. Na minha dissertação em si, eu irei verificar a possibilidade efetiva de imperativo ser universal e apodídico, um caso necessário. Kant não define explicitamente em sua lógica, na lógica de Yashi, o que é uma proposição, mas podemos entender uma proposição como um conjunto de palavras constituída por uma condição específica, que é ter um verbo flexionado. No caso imperativo categórico, seria uma sentença imperativa, ou seja, uma ordem. As proposições, segundo Kant, em sua lógica, podem ser teóricas ou práticas. As teóricas podem ser demonstráveis ou indemonstráveis. As indemonstráveis podem ser ou princípios ou não princípios, que em si cada uma podem ser intuitivas ou discursivas, e discursivas tanto dos dois lados, de princípios ou não princípios, podem ser analíticas ou sintéticas. As demonstráveis simplesmente não são princípios.
conceitos e não cai na ligação, era o que eu podia analisar, da indemonstráveis. As práticas seguem o mesmo sistema. Podem ser indemonstráveis ou demonstráveis. As demonstráveis em si não podem ser princípios. As indemonstráveis podem ser princípios ou não princípios. Cada um em si pode ser intuitiva e discursiva, e as discursivas em ambas as partes podem ser analíticas ou sintéticas. Então, em resumo, o imperativo categórico, enquanto uma proposição em Kant, em sua lógica, pode ser uma proposição prática indemonstrável, princípio discursivo sintético.